trazendo mais cansaço, mais sono. Segundo Timóteo, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Na última meditação, nós consideramos 3 exortações que o apóstolo Paulo deixou a Timóteo a partir da segunda parte do versículo 8. E hoje de manhã nós consideramos uma delas, né? A primeira exortação que nós consideramos hoje pela manhã: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. A segunda exortação, versículo 13: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. E a terceira exortação: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Embora nós lemos até o final do capítulo, hoje nós vamos ficar apenas concentrado no versículo 13, nessa segunda exortação que Paulo transmite a Timóteo nesse texto. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Padrão, palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui. Mantém o padrão, versão corrigida, conserva o modelo. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui, ela tem o sentido de um esboço, ou um contorno de um desenho, deixa claro o corpo do desenho. Então é um esboço, talvez o esqueleto de uma construção, o esqueleto de um desenho. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem a responsabilidade de manter isso. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Está bem claro aqui que o apóstolo Paulo está se referindo às verdades que ele, Paulo, pregou como apóstolo. Verdades que o apóstolo Paulo, como apóstolo, recebeu do Senhor, por revelação diretamente do Senhor. E ele, como apóstolo, alguém que foi enviado pelo Senhor, recebendo a mesma autoridade do seu Senhor, para implantar o sistema doutrinário da igreja. Ele recebeu muitas revelações diretamente do Senhor. Então, esse ensino do apóstolo Paulo, essa doutrina, essas doutrinas que o apóstolo Paulo ensinou, não desprezando as outras que Pedro, João e outros apóstolos também ensinaram, mas especialmente o apóstolo dos gentios, as verdades que ele recebeu e transmitiu para a igreja de maneira oral, de maneira pública nas reuniões e também através das suas cartas. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem a responsabilidade de manter o padrão, de manter o modelo, de manter o esboço, de manter o esqueleto, de manter o mesmo desenho que eu passei, não permitindo que haja nenhuma mudança. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Que de mim ouviste. Timóteo, certamente por convivência com o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que é que Paulo ensinava. Ele sabia muito bem quais eram os ensinos que o apóstolo Paulo transmitia nas igrejas. Ele conheceu muito bem o apóstolo Paulo. E ele sabia que, quando Paulo diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, certamente Timóteo já sabia exatamente o que eram essas sãs palavras, o que eram essas doutrinas, essas verdades que o apóstolo Paulo ensinou. Agora,
Nós temos aqui um versículo que, se for levado a sério, vai nos colocar em muita dificuldade nos nossos dias, especialmente em relação àqueles que ensinam a palavra de Deus nas igrejas locais, aqueles que têm tido a responsabilidade de comunicar à igreja, transmitir para a igreja o alimento espiritual, através do ensino público das Sagradas Escrituras. Porque esse versículo está dizendo que não pode ser feita nenhuma modificação no modelo. Mantém o padrão. É um versículo que está proibindo categoricamente que haja qualquer modificação na doutrina que o apóstolo Paulo ensinou. Ele está falando isso com Timóteo. Depois, no capítulo 2, ele vai dizer: olha, o que de mim ouviste, o que de minha parte ouviste, capítulo 2, versículo 2, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. O apóstolo Paulo está preocupado em que haja em Timóteo a fidelidade em passar exatamente o mesmo desenho para os próximos irmãos, e esses irmãos que vão receber de Timóteo também devem ser fiéis em passar isso mesmo a outros irmãos fiéis para instruir ainda outros. Então Paulo está preocupado em que haja uma continuidade dos mesmos ensinos, das mesmas práticas doutrinárias que havia nos seus dias, e que isso fosse passado de geração em geração. E o primeiro elo dessa geração é Timóteo, que seria responsável por isso. Timóteo, Tito, aqueles que conviveram com o apóstolo Paulo. Por que nós falamos que, se esse versículo for levado a sério hoje em dia, ele vai nos colocar em algumas dificuldades? Porque isso significa que o ensino sadio do apóstolo dos gentios precisa ser preservado até hoje, e precisa ser ensinado e insistido até hoje, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer nação. As doutrinas que o apóstolo Paulo recebeu, transmitiu, implantou, desenhou, precisa ser mantido. E os que ensinam a palavra de Deus são os primeiros responsáveis por manter manter o padrão das santas palavras, manter o modelo das santas palavras que foram ouvidas diretamente do apóstolo Paulo. Como é que os irmãos ensinadores e também os irmãos nas igrejas locais, que não são só os ensinadores que são responsáveis por manter esse padrão, eles sozinhos não vão conseguir fazer isso, mas as igrejas locais são também responsáveis por manter o padrão. Aqueles que ensinam devem ensinar a igreja qual é a doutrina que o Senhor implantou para a sua igreja, viver e praticar. E a igreja também tem a responsabilidade de ser coluna e baluarte da verdade. O apóstolo disse isso na primeira carta para Timóteo, que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. É aquilo que vai sustentar o ensino que o apóstolo Paulo ensinou e que agora deveria ser passado de geração em geração até os nossos dias e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, como preservar, como manter o padrão das santas palavras? Em primeiro lugar, preservar, não mudando o ensino, para se encaixar conforme o gosto das pessoas. Conforme as gerações vão vindo, as pessoas vão mudando os seus gostos. E preservar ou manter o padrão das santas palavras é não mudar o que Paulo ensinou para agradar aos ouvintes. Não mudar as doutrinas para agradar a certas igrejas de determinadas regiões. Isso deveria ser uma regra para todos aqueles que ensinam a palavra de Deus e para as igrejas locais em qualquer lugar. Não mudar aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Primeiramente, preservando nesse sentido, não mudando o que ele ensinou. Mas também, em segundo lugar, preservar, manter o padrão das santas palavras, significa ensinar tudo o que o apóstolo Paulo ensinou, sem deixar nada para trás. Transmitir exatamente aquilo que o apóstolo ensinou, quando ele diz no capítulo 2 e verso 2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Ele diz, isso mesmo, exatamente isso que você ouviu, você vai transmitir a homens também fiéis e idôneos para instruir a outros. Então era exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ensinou nas igrejas, deveria ser transmitido. Então,
ensinando tudo que o apóstolo Paulo ensinou, não deixando nada para trás. Quando Paulo passou por Éfeso e ficou ali um período de 3 anos ensinando a palavra de Deus para aqueles irmãos, para aquela igreja, depois ele volta a falar com os presbíteros, numa outra ocasião, ele reúne-se com os presbíteros da igreja em Éfeso, e ele relembra o trabalho que ele fez ali em Éfeso. E Paulo frisou muito bem para aqueles presbíteros, ele diz: olha, vocês são testemunhas de que eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus, eu anunciei para vocês, eu não deixei nada para trás. Eu ensinei tudo aquilo que uma igreja precisa saber. E realmente, a igreja de Éfeso é, das igrejas do Novo Testamento, a igreja mais rica, no sentido doutrinário, a que mais conheceu as verdades mais profundas da palavra de Deus. O apóstolo Paulo dedicou muito tempo àquela igreja. E agora ele está dizendo: eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora, será que nós podemos dizer isso na igreja local onde nós reunimos? Se eu penso em Santo Amaro, cada irmão, cada irmã pensa na sua igreja local, será que os irmãos que estão responsáveis por transmitir o ensino da palavra de Deus, de transmitir o alimento para a igreja viver, para a igreja ser fortalecida, será que os irmãos ensinadores em cada igreja local podem levantar a sua voz dizendo: olha, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus? Essa igreja local onde nós nos reunimos é testemunha de que eu jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Eu creio que esse é um motivo muito preocupante para nós nos últimos dias, nos últimos anos. Porque existem muitas coisas que pertencem à doutrina apostólica. E existe muita coisa que o apóstolo Paulo ensinou às igrejas, que não está sendo ensinado nas igrejas locais atualmente. Muita coisa que não está sendo ensinado nas igrejas locais. As igrejas atualmente não estão recebendo o ensino do apóstolo Paulo. Eu estou frisando as doutrinas do apóstolo Paulo porque ele falou com Timóteo: aquilo que de mim ouviste através de muitas testemunhas. Ele diz: isso mesmo transmite. A maioria das igrejas locais tem uma reunião na quarta-feira ou quinta, uma reunião no meio da semana, né? Uma reunião no domingo de manhã e uma reunião no domingo à noite. Na reunião na quarta-feira, normalmente, ou quarta ou quinta, dependendo da localidade, é uma reunião de ministério e oração. Poucos são os irmãos que frequentam essa reunião, por causa de trabalho, escola, emprego, né? E, além disso, o tempo de 1 hora de reunião é dividido entre um pouquinho da palavra e um pouquinho para oração. E são poucos os irmãos que estão frequentes na quarta-feira. Na reunião de domingo de manhã, onde a maioria dos crentes estão presentes, a maioria dos crentes está presente, a igreja, durante às vezes anos e anos, não está recebendo a doutrina apostólica. Não está recebendo as doutrinas que os apóstolos ensinaram, as práticas que os apóstolos ensinaram. Não está havendo tempo para a igreja receber isso mesmo que o apóstolo ensinou. Existem algumas coisas que estão impedindo que a doutrina apostólica entre na igreja. Eu não preciso dizer o que são essas coisas. O Velho Testamento está sendo ensinado. Os 4 evangelhos estão sendo ensinados. A história de Israel está sendo muito bem ensinada. A história dos reis de Israel está sendo muito bem ensinada. A doutrina apostólica não está sendo ensinada. Não estou dizendo de maneira generalizando tudo. Eu sei que muitas igrejas locais têm dedicado muito tempo para o estudo da palavra de Deus e a doutrina apostólica tem chegado com abundância, de maneira livre. Mas infelizmente muitas igrejas estão minguando, estão se enfraquecendo cada vez mais por falta de alimento, por falta de ensinamento, por falta de palavra de Deus. Não estou dizendo que ensinar o Velho Testamento não é ensinar a palavra de Deus, eu creio que todos estão entendendo aqui. Mas a base da vida da igreja do Senhor Jesus Cristo é a doutrina dos apóstolos, e isso precisa ser ensinado, isso precisa ser insistido. A igreja precisa comer isso, precisa alimentar-se da doutrina dos apóstolos. A igreja precisa conhecer as doutrinas, as várias doutrinas.
dos apóstolos, especialmente aquilo que Paulo recebeu do Senhor como apóstolo dos gentios e transmitiu à igreja. Então, duas considerações que nós podemos fazer aqui. Se esse versículo for levado a sério, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, só podem ser considerados fiéis ministros de Cristo, fiéis ensinadores da palavra de Deus, aqueles que estão comprometidos em ensinar exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ensinou às igrejas, e ensinar hoje nas igrejas locais. E agora, em relação também às igrejas locais, só podem ser consideradas igrejas locais, modelo, padrão, fiéis aquelas que estão investindo o seu tempo em aprender a doutrina dos apóstolos. E nós precisamos, como membros do corpo de Cristo e membros de uma igreja local, nós precisamos analisar se a igreja local onde nós nos reunimos, se ela está recebendo os ensinos da palavra de Deus, se ela está recebendo as doutrinas dos apóstolos. A gente está frisando muito doutrinas do apóstolo Paulo. É certo que os irmãos que conhecem bem a palavra de Deus aqui, sabem que a maior parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. E até mesmo a maior parte do livro de Atos dos Apóstolos é registro da vida, da conversão e do ministério do apóstolo Paulo em muitos lugares. Das 21 cartas do Novo Testamento, cartas apostólicas, 13 são do apóstolo Paulo. Se alguém considera que a carta aos Hebreus, eu não sei quem escreveu, muitos irmãos certamente não sabem quem escreveu aquela carta, mas se ele escreveu, é 14 cartas, de 21. É muita coisa. E ele não foi alguém que se engrandeceu diante dos apóstolos e quis ser mais que os apóstolos, mas foi o Senhor quem chamou para isso. E o escolheu para ser o apóstolo dos gentios. E os apóstolos que eram apóstolos antes dele estenderam a comunhão a ele, para esse serviço, apóstolo dos gentios. E ele recebeu do Senhor, ele conta as revelações que foram transmitidas para a igreja a partir dele. E até por causa da grandeza das revelações que foram dadas a ele como apóstolo, da quantidade de doutrinas que foi dadas a ele como responsável por transmitir e implantar na igreja, ele mesmo disse: foi-me posto um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me orgulhasse. Deus colocou em mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não viesse a me orgulhar e cair. Tão grande era a sua responsabilidade como apóstolo naqueles dias. E agora o apóstolo Paulo vai morrer, ele está preso, vai ser martirizado, vai ser decapitado, e alguém vai ter que continuar o seu serviço, alguém vai ter que manter as mesmas palavras que ele ensinou. E Timóteo é um desses, Tito é outro, e nós somos esses outros. Tito já morreu, Timóteo já morreu. Nós recebemos dos irmãos antepassados as doutrinas dos apóstolos, nós agora somos responsáveis por manter a mesma coisa, não mudar, e ensinar tudo o que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Eu sei que vai ser um pouquinho meio cansativo, mas eu alistei aqui algumas coisas que foram ensinadas pelo apóstolo Paulo, que faz parte da doutrina, se é que nós podemos usar essa expressão, a doutrina paulina, as doutrinas que o apóstolo Paulo ensinou. Porque a gente precisa saber, para manter o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, nós precisamos saber o que é que ele ensinou. Timóteo sabia muito bem. Nós podemos saber também muito bem, estudando as Escrituras. Então vamos citar aqui algumas coisas, é claro que não é tudo, não temos tempo para isso, mas vamos citar aqui rapidamente algumas coisas que o apóstolo Paulo ensinou de maneira clara nas suas cartas. Em primeiro lugar, o que é o Evangelho para o apóstolo Paulo? O que é Evangelho para o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ele fala aos coríntios que os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas ele havia dito antes que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a mensagem de Cristo crucificado, ele diz, poder de Deus. Então, para o apóstolo Paulo, pregar o Evangelho
era pregar Cristo crucificado, era apresentar Cristo ensanguentado na cruz, Cristo crucificado, Cristo sacrificado, justamente pela justiça de Deus, pelos nossos pecados. Eu creio que o apóstolo Paulo ele não conseguiria pregar o Evangelho sem apresentar Cristo crucificado na sua mensagem. Nós corremos o risco de pregar e não pregar o Evangelho. Nós dedicamos bastante tempo em pregar sobre os milagres de Jesus, sobre os discípulos de Jesus, sobre as bem-aventuranças. São coisas bíblicas, pertencem à palavra de Deus. Mas quando nós estamos tratando do Evangelho para a salvação dos pecadores, o Evangelho que tem poder para abrir o coração do pecador e levar o pecador à regeneração, ao novo nascimento, esse Evangelho é Cristo crucificado. É Cristo morto na cruz. Se Cristo crucificado for tirado da mensagem, a mensagem que nós pregamos fica sem poder. É como o machado daquele servo lá do Velho Testamento que caiu na água. Se ele continuasse batendo com o cabo, não ia conseguir cortar a árvore. Ele ia bater, pregar, mas não haveria resultados. Para Paulo, o Evangelho é Cristo crucificado. Nós precisamos frisar muito bem isso. Aqueles que vão evangelizar de casa em casa, aqueles que vão falar particularmente do Evangelho, aqueles que vão pregar o Evangelho nas reuniões de evangelização. Cristo precisa aparecer na mensagem. E Cristo crucificado precisa aparecer na mensagem. Cristo crucificado é o poder de Deus para a salvação. É loucura para os gentios. É escândalo para os judeus. Mas para nós, Paulo diz, é o poder de Deus. Cristo crucificado. E a mensagem do Evangelho do apóstolo Paulo, quando ele fala aos presbíteros de Éfeso, ele resume as mensagens do Evangelho, aquilo que ele testificava de casa em casa, e publicamente ele dizia o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, culminando, a mensagem de Cristo crucificado exigia o arrependimento do pecador e a sua fé no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Não simplesmente uma adesão religiosa, mas um arrependimento mesmo, demonstrado por frutos. E uma confiança, convicção naquilo que Cristo fez e naquilo que a palavra de Deus fala acerca da salvação. Será que nós estamos mantendo o padrão em relação à pregação do Evangelho? Estamos pregando Cristo crucificado? Em segundo lugar, um outro ensino característico do apóstolo Paulo, os outros irmãos também ensinaram, mas ele ensinou também, faz parte da sua doutrina, é a segurança eterna dos salvos. A eterna segurança daqueles que são salvos. O apóstolo Paulo ensinou claramente que um salvo, uma pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo foi salvo, e salvo ele será para sempre. E não haverá absolutamente nada que poderá tirar esse salvo das mãos do Senhor. Eu creio que o apóstolo Paulo dedicou um capítulo de Romanos capítulo 8, para demonstrar isso de maneira muito clara e com muito vigor. Romanos capítulo 8 começa dizendo: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o final desse capítulo mostra que absolutamente nem os poderes, nem Satanás, nem os seus anjos, nem a morte, nem perigo, nem espada, nada, visível nem invisível, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Cristo quem morreu por eles. A segurança eterna dos salvos é ensino do apóstolo Paulo. E alguém que esteja ensinando que o crente perde a sua salvação não está mantendo o padrão das santas palavras. Terceiro lugar, é também ensino do apóstolo Paulo, foi aquele que de maneira mais clara ensinou acerca da igreja sendo apresentada como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, não é figura. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Estamos assim ligados uns com os outros, somos membros uns dos outros. E a igreja funciona assim, como um corpo. Então a igreja não é uma instituição evangélica, uma instituição religiosa. A igreja não é fundada por homens. Aqueles que estão pregando que a nossa igreja
foi fundada pelos ingleses, não está mantendo o padrão das sãs palavras. Aquele que está pregando que a nossa igreja foi fundada pelo irmão fulano de tal, no século tal e tal, não está compreendendo o que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que nós pertencemos é o corpo de Cristo. Essa igreja foi iniciada lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e batizou aqueles discípulos num corpo, formando um corpo. E a partir dali, todos os que se convertem pertencem a esse corpo. E o apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, ele apresenta a igreja como um corpo. Na carta aos Efésios, ele apresenta também mais uma vez a igreja como corpo, e Cristo, cabeça da igreja. Outro exemplo de alguma coisa que o apóstolo Paulo ensinou. Paulo reconhecia, e Timóteo sabia disso, Paulo reconhecia a grande diferença que há entre Israel e a igreja de Deus. Ele ensinou que há realmente diferença entre o tratamento para Israel, para os gentios e a igreja de Deus. É um dos ensinos que o apóstolo Paulo transmitiu e que muitos, às vezes, não têm conseguido entender isso e fazem uma confusão enorme entre Israel no Velho Testamento e igreja no Novo, e querem misturar as coisas, as profecias referentes a Israel e as profecias referentes à igreja, e não conseguem associar as coisas corretamente. Não estão mantendo o padrão das sãs palavras. Outro ensino também que foi dado pelo apóstolo Paulo de maneira clara e insistente foi em relação à liderança das igrejas locais. Como é que iria ser constituída a liderança de uma igreja local? O apóstolo Paulo ensinou de maneira clara que a liderança de uma igreja local é constituída de anciãos, de presbíteros ou bispos. E esses seriam levantados pelo Espírito Santo e formariam o presbitério. Quando ele quer falar com a liderança da igreja de Éfeso, ele chama os presbíteros de lá. Ele não chama um presbítero de lá. Ele não chama o pastor de Éfeso. Ele chama os presbíteros de Éfeso, que compunham a liderança espiritual daquela igreja. E assim deveria ser em todas as igrejas. Ele falou com Timóteo acerca disso. Ele passou as qualificações para o reconhecimento de presbíteros nas igrejas. Ele falou com Tito acerca disso. Então esse é um outro ensino do apóstolo Paulo. Que as igrejas locais elas são governadas por anciãos, por presbíteros. Não por um presbítero só. Não por um pastor ou qualquer outro nome dado. Mas por presbíteros, por anciãos ou bispos. Outro ensino do apóstolo Paulo é em relação à esperança da igreja. Qual que é a esperança da igreja de acordo com o pensamento ou com a doutrina de Paulo? A igreja está na esperança de ganhar o mundo para Cristo? A igreja, conforme os ensinos do apóstolo Paulo, ela está nesse mundo para conquistar todos os reinos e implantar o reino de Deus aqui na terra? A igreja vai ficar aqui na terra até conseguir implantar o reino de Deus na terra? É essa a esperança da igreja? Nunca vão encontrar isso nos escritos do apóstolo Paulo. A esperança da igreja, de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com a doutrina que ele deixou e implantou como modelo, precisa ser mantido. A esperança da igreja é a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Ele esperava a volta do Senhor Jesus para os seus dias. E as igrejas que foram ensinadas por ele foram ensinadas a aguardar a volta do Senhor Jesus a qualquer momento. O arrebatamento é a esperança da igreja. O arrebatamento é o consolo para a igreja. Quando ele fala do arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz, quando ele finaliza aquele assunto, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A igreja não está esperando com pavor a grande tribulação. A igreja não está esperando, aterrorizada, a enfrentar o anticristo, a besta, o falso profeta e ter que enfrentar aqueles juízos de Deus no período da tribulação e grande tribulação. Isso não é a esperança da igreja. A esperança da igreja é ser arrebatada, levada aos céus, num instante, num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares. E ele diz: vamos consolar uns aos outros com essas palavras. Essa é a esperança da igreja. Mas muitos e muitos irmãos, bons irmãos em Cristo, bons ensinadores, não estão ensinando isso. Estão misturando
o arrebatamento da igreja com a sua vinda gloriosa para estabelecer o seu reino, a sua vinda para juízo, para julgar as nações. O apóstolo Paulo não fazia confusão quanto a esses dois assuntos. Ele separou bem as duas coisas. Outro assunto ensinado pelo apóstolo Paulo, num só capítulo de uma das suas cartas. 1 Coríntios capítulo 11. Ele apresentou 3 objetos que a igreja deveria usar como símbolo de alguma coisa, como sinal de alguma coisa. 1 Coríntios capítulo 11, em primeiro lugar, o véu que as irmãs devem trazer sobre a cabeça como sinal de autoridade. E ali, em 1 Coríntios capítulo 11, ele apresenta o motivo por que as irmãs devem trazer sobre a cabeça o véu. Ele diz ali, deve a mulher, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu sobre a cabeça. Não é por causa da geração, não é por causa da região, não é por causa dos judeus, não é por causa de nenhuma outra coisa. Diz o versículo claramente, deve a mulher deve usar o véu. Por quê? Deve a mulher por causa dos anjos, que assistem às reuniões, que veem as reuniões e que aprendem com a igreja. Deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Existem irmãos que estão ensinando que as irmãs não devem usar o véu. Não estão obedecendo a palavra de Deus. Não estão obedecendo o versículo que nós estamos estudando. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. O apóstolo Paulo ensinou que a mulher deve usar o véu. E a igreja local que aceita, que se imponha sobre ela a desobediência à palavra de Deus, é uma igreja infiel. Ministros infiéis e igrejas infiéis estão torcendo as Escrituras. Esse é o primeiro objeto que a igreja deve usar como sinal, como símbolo de alguma coisa. Mas ainda em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ensinou também um outro símbolo, outros 2 objetos. Um pão e um cálice. O pão representando o corpo de Cristo e a comunhão que nós temos no corpo de Cristo. O cálice representando a nova aliança que Cristo fez conosco com base no seu sangue derramado. Ele diz, fazei isto em memória de mim. E os ministros que não estão ensinando isso para as suas igrejas locais, e que permitem que as suas igrejas locais realizem essa reunião lá uma vez ou outra, não estão mantendo o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. O apóstolo Paulo ensinou isso enfaticamente. A ceia do Senhor, o partir do pão. Outro assunto também ensinado pelo apóstolo Paulo. Eu peço realmente a paciência dos irmãos para acompanhar nesse raciocínio até daqui a alguns minutos. O apóstolo Paulo também ensinou em 1 Timóteo capítulo 2 a diferença entre homem e mulher nas reuniões da igreja. 1 Timóteo capítulo 2 ele fala, eu quero, e a palavra usada ali é eu determino, como apóstolo, ele podia fazer isso. Ele diz, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, os homens são responsáveis pela participação pública, pelas orações públicas, por toda a palavra transmitida de maneira oral para a igreja. Os homens são responsáveis por isso. Eles devem fazer isso. Os homens devem levantar a sua voz nas reuniões. Os homens devem pregar, devem liderar, devem ensinar, devem admoestar nas reuniões da igreja. Logo depois ele diz do traje das irmãs. Ele ensina que o traje das irmãs, das mulheres que professam ser piedosas, é um traje diferente. É um traje decente. Traje decente. E a palavra decente ali significa alguma coisa que não provoca, que não agride, especialmente a questão de sensualidade. A beleza da mulher é alguma coisa que provoca a sensualidade dos homens. E o apóstolo Paulo ele não deixou esse assunto de lado. Ele ensinou que o traje da mulher tem que ser decente. O traje da mulher não pode provocar a sensualidade. E ela deve se arrumar com modéstia e bom senso, com equilíbrio. Isso é ensino do apóstolo Paulo. E se alguém não está ensinando isso nas igrejas locais, não é ministro fiel. É alguém que não está mantendo o padrão das sãs palavras. Outra coisa que o apóstolo Paulo ensinou ali mesmo, naquele capítulo.
a mulher aprenda em silêncio. Não permite que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido. Ele diz a razão por que do silêncio das mulheres nas reuniões da igreja. Ele não diz ali que é um costume local, que é um costume dos judeus. Ele diz ali, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Esse motivo está baseado na criação. Deus criou assim e quer que seja mantido assim. Que os homens orem em todo lugar, nas reuniões da igreja, que as mulheres em traje decente permaneçam em silêncio. O silêncio das irmãs, no seu traje decente, é um forte testemunho, é um impacto para o mundo. É ensino do apóstolo Paulo. Outra coisa que o apóstolo Paulo ensinou, que faz parte das sãs palavras, que ele quer que seja mantido, ele ensinou em relação ao casamento, que o casamento é uma união indissolúvel. Não há nada que separe o casal, a não ser a morte. O casamento é uma união indissolúvel. Ele ensina isso em 1 Coríntios capítulo 7, em Romanos capítulo 7. Os casados estão ligados, o cônjuge está ligado ao seu outro cônjuge pela lei, enquanto ele vive. Se um cônjuge morrer, o outro fica livre para se casar novamente, mas no Senhor. Mas se alguém se separa e se casa com outra pessoa, comete adultério. Esse é um ensino claro do apóstolo Paulo nas suas cartas. E quem não está ensinando isso às igrejas, e existem muitos e muitos problemas hoje espalhados por toda parte, por falta de orientação, por falta de pregação sobre esse ensino. As igrejas precisam ser ensinadas acerca daquilo que Paulo ensinou e está na palavra de Deus, é a palavra apostólica. O casamento é indissolúvel. Alguém casado, ele só vai deixar de ser casado quando o seu cônjuge morre. Então ele está livre para procurar um outro casamento. Mas enquanto a sua esposa está viva, enquanto o seu marido está vivo, está ligado pela lei. É indissolúvel. Se tornou uma só carne conforme o ensino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou isso. Os dois se tornaram uma só carne, não duas carnes unidas, mas uma só carne. E o que Deus ajuntou não separe o homem. Outro assunto que o apóstolo Paulo ensinou, o jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. E esse ensino precisa ser dado às igrejas, para que os jovens, para que as pessoas novas que desejam casamento não se unam em casamento com alguém que não seja crente no Senhor Jesus. Além de também pensar em outros tipos de uniões em jugo desigual. É ensino do apóstolo. Faz parte das sãs palavras. Outro assunto que também foi ensinado pelo apóstolo Paulo, a contribuição financeira, que a gente tem medo de tocar, né? Com medo de sermos comparados com o que acontece por aí afora, os exploradores da vida financeira do povo. Mas o apóstolo Paulo ensinou em relação às contribuições financeiras. Escrevendo 2 Coríntios capítulo 8, ele diz: cada um contribua. Cada um. Cada crente deve contribuir. É chamado pelo apóstolo Paulo: cada um contribua. A quantidade, segundo tiver proposto no coração. Isso deve ser feito com alegria e não por obrigação. Mas cada um contribua. É ensino da contribuição financeira. Também faz parte das sãs palavras, e Timóteo sabia disso. Outra coisa que o apóstolo Paulo ensinou em relação aos falsos apóstolos e aos obreiros fraudulentos que iriam aparecer. Ele diz que Satanás pode se transformar em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. E quando ele fala aos Gálatas, ele diz de uma maneira muito franca e séria, ele diz: olha, se alguém vier e pregar outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, ele diz: seja anátema. Essa expressão significa seja maldito. Ele diz: mesmo que um anjo do céu, ou um de nós, quer dizer, mesmo que seja um anjo vindo do céu, ou um apóstolo apareça pregando um evangelho diferente, ele diz: seja anátema. E o apóstolo Paulo não estava nervoso naquele dia. O apóstolo Paulo não estava descontrolado naquele dia quando escreveu, porque ele falou uma vez e depois ele repetiu as mesmas palavras. Ele diz: como já vos disse, eu vos digo novamente, se alguém prega evangelho diferente do que vos temos pregado, e se aceita espírito diferente do que temos recebido, seja anátema. A coisa era séria.
Aqueles irmãos no início precisavam preservar, manter o padrão das sãs palavras, porque haveriam outras pessoas que iriam receber uma coisa distorcida. E ele queria que aqueles irmãos daquele tempo não permitissem que houvesse nenhuma distorção. Então qualquer pessoa que chegasse pregando coisa diferente deveria ser rechaçado, deveria ser rejeitado. Agora, em relação a tudo isso que nós alistamos aqui, existem outras coisas, mas o tempo não permite. A nossa igreja local, a igreja local onde nós nos reunimos e os irmãos pregam para nós, eles estão pregando esse assunto? Esses assuntos estão sendo ensinados com clareza, com tempo? A igreja local está dando tempo para os ensinadores ensinar esses assuntos aqui? Assunto dos dons espirituais, que nós não citamos aqui, que Paulo ensina com muita clareza. E esses assuntos que nós mencionamos, será que estão sendo ensinados para as igrejas? Isso precisa ser pensado com muita seriedade. Porque ou nós estamos em obediência, como ministros e como igreja local, ou nós estamos em desobediência à palavra de Deus. Agora, só para fechar, como é que deveria ser mantido, como é que deveria se manter o padrão das sãs palavras? Como é que se mantém uma coisa? Existem algumas maneiras, né? Usar a grosseria, usar a arrogância, usar a violência, impor. Mas o apóstolo Paulo está dizendo como é que deve se manter. Ele diz aqui: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Ele diz: com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Com fé e com amor. Essas duas palavrinhas, com fé e com amor. A fé fala do nosso relacionamento com Deus. E o amor fala do nosso relacionamento com os homens, com os irmãos. Então, se nós precisamos ter fé em relação ao Senhor, essa fé, eu preciso ter convicção, preciso ter certeza que isso é a palavra de Deus. E quando Paulo ensinou, 1 Coríntios capítulo 14, de um assunto desses que é polêmico, ele diz que os espirituais reconheçam que é mandamento do Senhor o que vos escrevo. É mandamento do Senhor. Então nós precisamos ter fé, convicção forte de que essas verdades são verdades da palavra de Deus. Agora, essa convicção forte não nos vai tornar arrogantes, não nos vai tornar violentos, mas diz aqui, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. A maneira de manter isso, a maneira como nós vamos usar para manter essas coisas, a forma como nós vamos usar para manter essas verdades, será muito importante. Nós podemos tentar manter isso de uma forma acadêmica, ensinando, não praticando nada, mas continuando ensinando. E as pessoas enchem a cabeça de muitas doutrinas, não praticam nada do que aprenderam, mas sabem muita coisa de doutrina. Ou podemos ensinar com fé e amor, fé prática e amor, em respeito, humildade, consideração, paciência, como vai ser demonstrado depois, especialmente no capítulo 2 dessa carta. Esperamos que essas considerações possam nos levar a nos analisar em relação a esse mandamento, essa ordenança. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Temos ouvido sobre a fidelidade cristã das igrejas em manter aquilo que o Senhor deixou para nós